Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, né? Você que tirou o seu tempinho para poder vir aqui assistir esse vídeo, aprender um pouquinho. E eu estou vindo aqui nesse vídeo trazer uma resposta que me foi feita lá na caixinha de perguntas do Instagram a respeito do culto livre. E algumas pessoas geralmente vêm me perguntar o que é o culto livre, né? Tem gente que pode não saber. Quando a gente fala de culto livre, nós estamos falando relacionado a Exu e Pombogira, nós estamos falando de um culto de uma pessoa que não tem um vínculo com uma casa religiosa. Ela não tem vínculo com Umbanda, ela não tem vínculo com o Candomblé, ela não tem vínculo com uma casa de Quimbanda, ela não tem um vínculo com uma egrégora. Então ela faz o culto dela dentro da casa dela, ok? O primeiro ponto é esse. Então é livre, você é livre para cultuar os seus Exus da forma que você quer dentro da sua casa. Esse é o culto livre. É uma forma de compreensão do culto livre. Mas também é importante a gente entender que existem outras formas de culto livre, chamado também culto livre. Existe algum problema nisso? Sim e não. Então vamos lá. Quando a gente coloca culto livre, quando você não está associado a uma egrégora, tem problema sim. Por quê? Porque primeiro que você não tem vínculo espiritual nenhum com nenhuma casa. Axé é uma coisa que se transmite, ou seja, você recebe de outro, né? É uma transmissão, você não adquire sozinho, tá? Conhecimento é uma coisa que não se adquire sozinho, também você tem que aprender com outras pessoas. A prática, o que você vai praticar? O que você vai fazer se você não tem uma casa? Você não pertence a uma casa, você não pertence a uma família, você não pertence a um seguidor, a um segmento, religioso. Então, para que você vai cultuar um morto dentro da sua casa? A primeira coisa que você tem que entender é que Exu é o espírito de uma pessoa morta. Quando você leva um Exu, uma Pombogira para dentro da sua casa, você está levando o espírito de um morto para a sua casa. E quando você fala de culto livre, você está dizendo que esse Exu, ele é livre para agir dentro da sua casa, para agir na sua vida e na vida da sua família. Então, entenda, culto livre neste sentido, no sentido de que você não é pertencente a um templo de Umbanda, a um templo de Quimbanda, a um templo de Candomblé, você não é de um templo religioso, você não tem uma família, você não tem uma egrégora. O culto livre, ele é extremamente prejudicial, altamente prejudicial. Porque você não sabe quem você está cultuando, você não sabe quem é os seus ancestrais. Na hora que o calo aperta, a quem você vai recorrer, o que você vai fazer, porque Exu cobra, né? Isso se for Exu mesmo, né? Pior se você estiver cultuando um Egum, um zombeteiro, um obsessor, que você não sabe. Ponto. Beleza? Outra coisa, Eric, eu faço parte de uma egrégora. Eu faço parte de um templo religioso. Eu sou da Umbanda. Não, eu faço parte do Candomblé. Não, eu sou de Quimbanda. Então eu posso cultuar o meu Exu dentro da minha casa? Bom, aí você já tem uma praticidade, uma facilidade, mas não quer dizer que você está imune ou livre dos problemas que Exu pode trazer para sua casa. E eu vou explicar muito bem o que é isso. Tá? Primeiro, vamos para a primeira etapa. Umbanda. Você é de Umbanda. Normalmente a Umbanda mesmo, ela não tem assentamentos. Hoje em dia existem algumas Umbandas que praticam o ato de criar o assentamento, porque o sacerdote foi para o Candomblé, foi para o Ifá, se iniciou na Quimbanda, aprendeu e levou essa prática para a Umbanda. A Umbanda é uma religião que abraça todas as outras religiões, ela pega um tiquinho de cada coisa. Então ela vai ter os assentamentos ali, as firmezas,
né? Mas normalmente um bando utiliza a firmeza, uma imagem, a vela, o cachimbo, o charuto, alguns elementos ali que vai fazer uma firmeza, né, daquela entidade que trabalha com aquele médium. Correto? Quando você faz esse culto dentro da sua casa, que você acende uma vela numa imagem, você, através da fé, você acredita que você está se conectando com a sua entidade. Mas você não sabe realmente se aquilo que está se apresentando ali é uma entidade. Porque às vezes o zombeteiro, para quem é um bandista, sabe muito bem disso, pode se passar por uma entidade. O obsessor vai se passar por uma entidade e vai se aproveitar energeticamente daquilo que você está oferecendo para aquilo que você supostamente estaria oferecendo para as suas entidades. Então, assim, é um risco. É um risco. Éric, eu sou de Candomblé. Eu tenho um assentamento. Foi montado um assentamento. Dentro do seu assentamento existem alguns elementos. Existe uma certa pactuação aí com o seu Exu. Mas vale lembrar que quando você está com o seu assentamento dentro do barracão de Candomblé, esse Exu ele está sobre uma tutela. Ele está sobre uma regra. Ele está sobre uma norma. Então ele vai se comportar porque ele entende, ele não é burro, ele compreende que ali existe regra, que ali existe norma, que ali existe dogma. Então ele vai trabalhar, ele vai agir na sua vida dentro daquilo que está estabelecido naquele padrão, naquele segmento religioso. Vale lembrar que existe o que nós chamamos de densidade energética. A densidade energética de Exu na Umbanda não é igual à densidade energética de Exu no Candomblé. A densidade energética do Exu na Umbanda é mais suave, é mais leve, mais light. A densidade energética de Exu dentro de Candomblé, ela já é um pouco mais densa. Quando você leva o teu assentamento do barracão do Candomblé para dentro da sua casa, você está dizendo para Exu, você está livre para agir dentro da minha casa, independente das normas do barracão, do segmento religioso. Então você dá liberdade para Exu agir dentro da sua casa, da sua família, da forma que ele agir. Se ele tiver que te cobrar, ele vai te cobrar. Se ele tiver que cobrar da sua família posturas inadequadas do teu filho, da tua esposa, ele vai cobrar. Então ele pode trazer sim certas desarmonias para dentro da sua casa. E aí você vai ter que recorrer ao seu sacerdote para resolver aquela situação. Éric, eu sou de Quimbanda. Eu posso cultuar Exu dentro da minha casa? Com certeza você vai cultuar o Exu dentro da sua casa. Porque quando você é iniciado na Quimbanda, existe uma pactuação específica que você faz com o seu Exu. Ali você passa por um oráculo, é confirmado qual é a sua ancestralidade, né? Aquele mestre, aquele tutor, aquele ancestral, chame da forma que você preferir, ele é seu. E você é obrigado a levar ele para casa. Porque você vai ter que cuidar dele para ele cuidar de você. Isso é um fato. Então, automaticamente, dentro da Quimbanda, você já pratica o culto livre. Mesmo estando associado a uma egrégora, estando associado a uma casa, estando associado, você vai praticar o seu culto. É um culto livre, porque é você praticando, é você que vai cortar para o seu Exu, não é o seu sacerdote. Né? Tá ali, de repente, uma hora, outro seu Exu que é um animal ali, você mesmo vai lá, vai comprar, você mesmo vai dar de comer, você mesmo vai... Então é você que faz a prática, é o seu relacionamento com a sua ancestralidade. Então você pratica o culto livre. E se o calo apertar, você tem o seu sacerdote, você tem a sua egrégora, você tem a sua casa, você vai recorrer. E pelo menos uma vez ou duas aí por ano, você vai levar o teu Exu para o teu sacerdote fazer o sacrifício ali e repactuar. Beleza, top. Não tem problema nenhum, ok. Isso faz parte até do segmento religioso da Quimbanda.
Já para o candomblé e para a umbanda, existem limitações e compreensões que são necessárias. E qual é essa compreensão para quem é de candomblé e quem é de umbanda? É você saber que teu Exu, ele não está do teu lado. Ele não está colado com você. A sua pombogira não está do seu lado, colada com você. Ela está em outro plano energético. Se é de umbanda, pode ser um plano mais suave, mais acima. Se é quimbanda, mais denso, mais embaixo. Candomblé também, provavelmente vai estar num planozinho mais ali embaixo, mais denso. Ele vai se deslocar de onde ele está para vir até onde você está. O assentamento, ele é um portal. Quando você vai no pé do seu Exu, que você evoca o seu Exu no assentamento, você está pedindo que ele saia de onde ele está e ele venha até você. Existe um deslocamento energético e existe um desgaste para o próprio espírito. E quando ele chega aonde você está, através do portal, que é o assentamento, por exemplo, precisa ter nos pés desse assentamento elementos que vão fortalecer esse Exu na chegada dele. Então não é só uma velhinha que vai resolver o problema. Tem que ter mais coisas, mais elementos. Então é necessário que vocês tenham esse conhecimento para poder invocar essa energia dentro da sua casa. Por quê? Porque senão o Exu vai tirar de você a energia que ele precisa para poder se restabelecer. É a mesma coisa, imagina você está na sua casa, eu estou aqui, eu ligo para você e falo, vem aqui em casa. Aí você sai da sua casa andando, ou de bicicleta, ou de moto, ou de carro, às vezes você tem que viajar para poder chegar até aqui. Ou seja, existe um deslocamento do local onde você está até onde eu estou. Quando você chega, qual é a primeira coisa que você faz? Senta. Quer uma água? Quer um café? Não é automático eu te oferecer uma água, um café? Você quer comer alguma coisa? Quer uma água, um café? Aí você senta, você descansa, aí a gente vai começar a conversar. Primeiro você vai se hidratar ali, tomar uma água, então tomar um cafezinho. É a mesma coisa. Exu é a mesma coisa. O espírito é a mesma coisa. Ele vai precisar de elementos que reenergizem ele para que ele possa atender às suas necessidades. Por isso que eu sou chato e pego no pé das pessoas para as pessoas estudarem. Porque elas precisam entender a necessidade de determinados elementos no assentamento, nos pés do Exu, nos pés da pombogira, do culto. Para quem é de quimbanda já faz isso porque o culto é diário. O culto de Exu, pombogira dentro da quimbanda é diário. Se é diário, automaticamente, constantemente estão sendo oferecidas coisas ali no assentamento. Diferente do candomblé que não tem esse hábito de culto diário de pombogira. E umbanda então é firmeza, na maior parte das vezes. Então é preciso vocês entenderem isso. E a necessidade de você poder buscar conhecimento, aprender, estudar, é justamente para quê? Para que você, quando tiver que fazer a invocação do seu Exu, da sua pombogira dentro da sua casa, você ofereça a ele condições dele trabalhar e atender às necessidades daqueles que ali estão, tanto sua quanto da sua família. Então o culto livre ele acontece dessas duas formas. É um culto livre? É a liberdade que você tem de cultuar o seu Exu. O seu Exu. É a liberdade que você tem de culto. Culto livre é a liberdade de culto. E você tem essa liberdade de culto. Mas é preciso que você tenha compreensão de que Exu, por exemplo, quanto mais denso ele é, mais livre ele é. Porque ele não está sobre rédeas, sobre normas. Como, por exemplo, o Exu de Umbanda, você não pode comparar nunca com o Exu de Quimbanda. A densidade dele é totalmente diferente. O estilo é outro. Ele é muito mais denso, muito mais pesado, muito mais visceral do que um Exu de Umbanda, que passa por doutrinas cristãs, que passa por outras doutrinações que na Quimbanda não existe, que no Candomblé não existe. Então, por isso que você obter o conhecimento
para cultuar o seu Exu é essencial, até para você saber quais são os elementos que você pode colocar nele, porque dependendo, vale lembrar que o elemento que vai, todo elemento é um código energético. O charuto é um código energético, a bebida é um código energético, o dinheiro é um código energético, o padê que você faz, cada elemento do padê é um código energético que você manda para o seu Exu, do que você quer. Além de você pedir, aquele elemento vai reafirmar o seu pedido, entendeu? Então, por isso que é extremamente essencial e fundamental, já emendando a outra pergunta que foi feita lá a respeito do porquê estudar, e aí a menina até me pergunta por que ela sendo de Umbanda, por que o curso é essencial para ela, e já entra isso daí. É você entender que quando você incorporar o seu Exu, ele não vai vir com uma bula de solução para o problema das pessoas. Ele vai utilizar o conhecimento que você tem. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você aprende, mais você habilita as suas entidades a trabalharem de forma positiva, não só na sua vida, como na vida dos outros que vão te procurar. Isso acaba aumentando a sua própria confiança com seus Exus, com as suas entidades. Então, por exemplo, imagina, você faz o trabalho, você estuda, você aprende o que é uma erva quente, o que é uma erva fria. Qual é a erva de Exu, qual é a erva que você pode utilizar para banho, qual que vai do pescoço para baixo, qual que vai do pescoço para cima. Você aprendeu. Chegou uma pessoa com problema, a sua entidade vai utilizar esse conhecimento que você adquiriu e vai passar um banho para a pessoa. A pessoa depois vira e fala assim, nossa, eu fui lá no seu Exu, ele me passou um banho maravilhoso. Você não vai aumentar a sua confiança no seu Exu? Agora, se você não sabe nada, você trava, você não consegue desenvolver bem o seu trabalho, a sua função ali dentro do seu templo religioso. Por isso que estudar é importante e é necessário. Né? Às vezes você deve estar dentro de um centro que não te dá a oportunidade ou que não tem um estudo, e você busca fora. Faz parte do processo. É o que eu sempre digo, eu gosto de estudar religião, eu gosto de estudar vertentes diferentes, entender compreensões diferentes, visões diferentes, mesmo que eu não pratique. Eu gosto. Por quê? Para me entender a forma do outro pensar, a forma do outro agir. Isso é importante, é necessário. Então, gente, eu sou contra o culto livre? Não, eu não sou contra o culto livre. Desde que você esteja associado a uma egrégora, associado a uma casa, você tenha um sacerdote, você faça parte de um templo religioso, não importa qual, porque na hora que o teu Exu te pegar, porque quanto mais denso ele for, mais visceral ele for, mais ele vai te arrochar, ele vai te colocar em condições difíceis muitas vezes. Então você tem que ter um suporte religioso para isso, conhecimento de práticas, entendeu? Para você poder ter o seu culto dentro de casa. Não sou contra culto de Exu dentro de casa, desde que seja feito com responsabilidade e com sabedoria, dentro daquilo que a sua egrégora permite. O problema é que tem muita gente de Umbanda que está inventando moda, muita gente de Candomblé inventando moda. Esse é que é o problema. Saiba separar. O que é de Umbanda é Umbanda, o que é Candomblé é Candomblé, o que é Quimbanda é Quimbanda, o que é, sei lá, batuque é batuque. Não mistura as coisas. Infelizmente, hoje o que mais acontece são pessoas misturando cultos e tendo sérios problemas por causa disso. Porque não sabe o que estão praticando dentro de casa. Tá certo? Espero ter ajudado vocês aí.